Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e também estamos na internet. Você sabe tudo sobre o nosso programa acessando o site futura.org.br/Conexão Futura. Você assiste a todos os episódios do nosso programa e também acessa os nossos perfis nas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal Claro Oficial no YouTube. A periferia pode ser definida como uma região pouco assistida das cidades, com falta de estrutura e serviços públicos, além de pouco acesso à cultura. Ao longo dos últimos anos, movimentos culturais organizados nas periferias brasileiras estão ganhando visibilidade e se tornando uma importante plataforma de debates para problemas sociais como a violência, o racismo e o descaso do poder público. Na literatura, projetos de formação de autores e leitores estão estimulando a produção literária da periferia e o surgimento de novos escritores brasileiros. Então, como a literatura reflete a realidade dos moradores? Será que há espaço para esses escritores no mercado editorial? Comigo aqui no estúdio, Écio Salles, que é diretor da FLUP, a Festa Literária das Periferias. Olá, Écio, bem-vindo. Olá, tudo bem, Larissa? Tudo ótimo, é um prazer conversar com você. Prazer é nosso. E o escritor Ademiro Alves de Souza, conhecido como Sacolinha. Olá, Sacolinha, tudo bem? Olá, Larissa, tudo bom? Um prazer conversar com você também. E daqui a pouco a gente fala com a escritora mineira Jéssica Balbino. Gente, é um prazer ter vocês aqui no Conexão Futura de hoje. Eu queria começar com o Sacolinha, né, um escritor aí da cidade de Suzano, em São Paulo, que além de escritor, né, de lançar livros e trabalhos, livros de contos, você também realiza projetos de incentivo à leitura e à formação de autores. Conta um pouquinho da sua trajetória. É mais uma inquietação minha mesmo, né, de querer fazer com que as pessoas sintam a mesma coisa que eu senti, porque eu sempre bati no peito dizendo que eu não gostava de ler, que ler não era pra gente, né? E de repente eu descobri, né, através de um passatempo no trem, eu vou ler para passar o tempo. Eu descobri que a leitura me empoderou, né, que a leitura me deu uma informação que me salvou de uma situação de constrangimento na mão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E a partir daí eu não parei mais de ler, né? Comecei a ler desesperadamente e queria conversar, queria incentivar os meus amigos. Só que esses meus amigos eram aquele Sacolinha de antes. Não, literatura, não, isso aí é chato, né? Vamos fazer outras coisas, vamos na porta da escola, vamos paquerar as menininhas, vamos jogar uma sinuca no boteco e tal. Você lembra qual foi esse livro que fez parte aí desse momento? Então, eu li muitos livros da coleção Vagalume, né? Me perdi bastante, né? Nos livros da coleção Vagalume da Editora Ática. Mas um livro mesmo que eu me considero que me levou para o mundo das letras mesmo, tanto para ler quanto para escrever, foi o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que eu descobri em 2003, né? E aí eu não parei mais. E aí você conversando com seus amigos e eles falando isso pra você, não, literatura não é pra gente? Não é, porque não tinha uma identificação, né? Uhum. Hoje eu trabalho muito em escolas, né? Dou muita palestra, faço muitas oficinas em escolas públicas e quando eu termino uma palestra, todo mundo está querendo ler. Mas aí quando eles vão para a sala de leitura, eles encontram, por exemplo, Machado de Assis, que escreve dous, cousa, farmácia. E isso não está perto da realidade deles, né? Então, a literatura periférica, por exemplo, ela cresceu bastante, tem muito destaque, graças a esses leitores, né? A esses adolescentes, a esses jovens que estão se identificando e que têm referências nessa área. Muito bacana. Écio, a literatura periférica também é chamada de literatura marginal, e se a gente fizer uma comparação com a literatura marginal, aquele movimento dos anos 70, ela é totalmente diferente. O que caracteriza a literatura periférica atual, né, da periferia atual, e quais são as marcas que ela traz? Olha, ela é bastante diferente, mas ela tem também as suas semelhanças, né? Eu acho que nos dois casos, um grupo de escritores tomou para si a tarefa de escrever e de publicar, apesar das dificuldades e dos empecilhos, né? Evidentemente, são dois contextos diferentes, dois grupos sociais muito diferentes, mas tem essa semelhança, né, de o desejo de se expressar através da literatura ser maior do que os obstáculos colocados contra esse desejo. Que na época era a questão do mercado editorial. Sim, tanto que uma parte dessa poesia marginal foi chamada de geração mimeógrafo, porque publicou seus primeiros livros, né, mimeografando, né, o Xerocando, embora tenha, né,
um lado de mito nisso, na verdade tinha as dificuldades, essas dificuldades foram superadas usando o que estava à mão, né? Hoje eu acho que a principal diferença é que na história do Brasil, né, tem um livro do João Rufino maravilhoso, né, como os intelectuais podem trabalhar para os pobres, em que ele, né, explica a formação social brasileira e como os pobres foram alijados da possibilidade da literatura. Né? Aos pobres foi legado basicamente a canção, por isso que há cancionistas maravilhosos, como Cartola, por exemplo, para dar um exemplo só. Né? Mas na literatura a gente tem casos isolados, como a própria Carolina Maria de Jesus, citada por ele, ou um Lima Barreto, né? Mas são casos muito isolados historicamente, hoje não. Hoje isso se multiplicou justamente porque, assim como o Sacolinha, muitas pessoas na periferia das grandes cidades descobriram que podia se expressar também pela literatura. Né? E há muitas razões para isso, há vários fatores que contribuíram para isso. Né? Primeiro, talvez, a influência do hip-hop. Eu acho que o hip-hop trouxe um ingrediente poético para muitos dos jovens de periferia que estavam vendo ali na possibilidade, né, a qualidade da literatura. Né? E eu não estou falando da música, né? Estou falando da literatura produzida por um Racionais, por um GOG e por tantos outros, né, desse contexto, tenha trazido para as pessoas a sensação de que não, a gente pode se expressar poeticamente. Né? O que esses caras fazem é isso. Apesar de ter o beat, de usar a música no rap, mas estão se expressando poeticamente. E aí surge um Ferrez, surge um Ferrez, um Sérgio Vaz, um Sacolinha. E acho que contribuiu muito o livro do Paulo Lins, né? O Cidade de Deus, né? Foi a primeira explosão editorial, talvez, de um livro muito inesperado, gerou muita celeuma, muita polêmica, porque era um negro, morador da favela e que tinha contado a história daquela favela. Então, não foi a primeira vez, mas foi a vez mais, depois da Carolina Maria de Jesus, em que um favelado pôde contar sua história e ter uma repercussão grande como ele teve. Né? Então, acho que, pensando, né, se há uma diferença, eu acho que é esse fator de que os pobres, né, ou a favela, ou a periferia, como a gente queira chamar, começou mais organizadamente, de maneira mais numerosa, a se expressar literariamente e a produzir grandes obras. Né? Houve sempre uma discussão, né? O Sérgio Vaz tem ótimas anedotas sobre isso, se é literatura ou não, se é de boa qualidade ou não, mas acho que o trabalho mais recente do Sacolinha e obras, né, como o próprio Cidade de Deus, ou os livros do Ferrez, ou a poesia do Sérgio Vaz, demonstram que, né, eu li agora o último livro, por exemplo, do Renan Inquérito, e é incrível a poesia que ele faz, de altíssima qualidade. Né? Acho que esse é um aspecto interessante que o Écio traz, Sacolinha, as referências, né, da literatura da periferia, mas a forma também como ela se expressa em diferentes linguagens. Né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre a FLUP, a Festa Literária das Periferias, e que apresenta exatamente essa diversidade de linguagens da literatura da periferia. Além disso, Sacolinha, tem um aspecto que eu acho que vai muito ao encontro do trabalho que você realiza, que é a questão dos autores da periferia estarem ligados também a projetos sociais dentro das comunidades em que eles vivem. Esse é um aspecto importante que também é traduzido na literatura desses autores, assim como você? Então, não dá pra gente entrar na literatura e sair ileso, né? Muitas pessoas que estão na literatura periférica e marginal hoje são oriundos de movimentos, né? O movimento negro, o movimento estudantil, o movimento hip hop, né? E todos esses movimentos sabem que antes de você fazer revolução na rua, né, você tem que fazer revolução na sua própria casa. Então, quando eu fui incentivar a minha rua a ler, eu primeiro comecei em casa, né? A minha mãe, minha irmã, meu irmão, para depois eu ir para a rua. O Écio citou o hip hop, né? O Racionais, por exemplo. Tem uma música que eu costumo usar bastante nas escolas, que é do Mano Brown, que tem uma poesia incrível, né? Que tem uma qualidade tremenda, que é quando ele vai falar quando ele vai cantar a música Jesus Chorou. Então, antes da música, tem uma poesia, né? Ele fala o que é, clara, salgada, cabe um olho e pesou uma tonelada, né? Muitos adolescentes que ouvem, tô ouvindo rap, não gosto de poesia, mas você fala, peraí, isso aqui é poesia. Porque tem todos os elementos que uma poesia tem. Num outro formato, ele vai ver que aquilo porque é uma referência, né? Mano Brown é um homem negro que mora na periferia de São Paulo, né? E ele está falando
poesia, né, através do hip hop. Então isso chama muita atenção dessa galera. E é o que eu procuro fazer, seja numa fundação casa, numa escola pública ou na rua da minha casa também, né, com a biblioteca comunitária, com o sarau que a gente desenvolve lá também, né. Então muito disso é identificação. Eu não comecei a ler antes na escola porque às vezes a professora pedindo para eu ler um Machado de Assis, ela acabava prestando um desserviço e não sabia, porque Machado de Assis não era referência para mim. Hoje até é, mas naquela época eu não ia entender o dous, o cousa ou o parmácia, né? Se isso acontece com os jovens que não vivem nas periferias, nessa falta de identificação com a literatura clássica, imagina para o jovem que vive nas periferias, nas favelas brasileiras, né? Acho que tem também uma questão, Écio, de como estimular a literatura, né? O gosto pelos livros, pela arte, né? Pela escrita, ainda na escola, né? É preciso, de repente, rever a forma como a literatura brasileira é ensinada. Eu acho que é por aí, né? Curiosamente, eu entrei no mundo da literatura, era um jovem, pobre, morador da borda do Complexo do Alemão, estudando numa escola pública de ensino fundamental e me encantei por um livro do Machado de Assis, talvez justamente por causa do coisa, não entendi muita coisa óbvia naquela época, mas fiquei encantado por aquele jeito de escrever. Mas é óbvio que eu era um caso isolado, né? E evidentemente... Essa é uma questão muito pessoal. E evidentemente, né, a gente não pode viver de casos pessoais ou isolados. E a escola tem um poema do João Paiva, que é um poeta slammer de Minas Gerais, em que ele fala várias questões de uma forma muito acelerada, e o refrão, que eu não vou conseguir fazer a parte que ele faz acelerado, é devagar a escola. Então acho que a escola, se ela entender os ritmos e as diferenças, se ela entender o contexto do lugar, do território onde ela está, com as pessoas com que ela dialoga, facilita tudo. Só para dar um exemplo muito rápido, eu tenho uma amiga professora que ela é incrível, uma pessoa sensacional. E ela tentou dar aula de português usando o Chico Buarque. E não funcionou muito. E ela reclamou comigo que, pô, mas os caras, estou mostrando Chico Buarque, os caras só querem ouvir funk. Eu falei, cara, usa o funk. Do funk você chega no Chico Buarque. Eles não vão largar o funk, nunca. Mas pode ser que eles gostem de Chico Buarque, mas não adianta impor aquilo que você acha bom a toda uma cultura, porque é um erro continuar achando, né? Foi um erro originário da formação escolar no Brasil e algumas pessoas ainda acham, claro que isso está mudando, tem projetos e experiências incríveis, não estou falando mal do conjunto da escola pública, mas tem uma parte dela que ainda acha que os alunos, as crianças são tábula rasa, que a gente que vai educar, que vai civilizar, que vai dar cultura. Não é. Eles têm o seu próprio código, né? E se o professor não consegue entender esse código e colocar em diálogo o código dele e o código dos alunos, que eu não estou dizendo também para aceitar tudo, né? Mas, por exemplo, celular em sala de aula. Celular em sala de aula talvez seja algo inevitável. Sim. Não adianta mandar desligar, mas talvez você possa usar o celular a seu favor. A gente incríveis nesse sentido. A gente conversa muito sobre isso aqui, né? Porque hoje a sala de aula, né, o conhecimento, ele não é apenas propriedade do professor. Hoje em dia é preciso ter essa troca, até porque é uma mudança até na forma de você ensinar, porque o aluno tem a informação ali na palma da mão, se ele quiser. Isso é o Paulo Freire mais básico, porque a gente tem o hábito de hierarquizar tudo, né? Então, por exemplo, o samba no começo do século XX era marginalizada, era, né, uma coisa de negros, favelados e tal, não sei o quê. E aí, né, sempre se tentou afastar o samba como uma possibilidade pedagógica, didática, enfim, de ensino. E aí agora, você até aceita o samba, mas aí o funk não, entendeu? Porque o funk é dos jovens de agora, que são desregrados, que não entendem. E gosta ou não de samba, você gosta mais de samba, gosta mais de funk, não importa. O que importa é que você hierarquizar as formas, manifestações populares, você vai sempre criar uma estigmatização. Exatamente. Né? Então, é óbvio que o funk, o samba e o maracatu e todas as linguagens, o rock, tudo pode dialogar, desde que você entenda que as pessoas têm seus próprios códigos. Sim. E elas estão super abertas para entender outros códigos, desde que você entenda o delas também. Não pode ser uma via de mão única. Exatamente. Né? Ano passado a gente, lá em São Paulo, eu estava fazendo uma palestra numa escola ocupada e um dos alunos fez uma fala após a minha palestra e falou assim, nossa, mas a escola ocupada é da hora, porque a gente planta a nossa comida, a gente varre a escola, veio o escritor para falar daquilo que eu achava mal chato e agora eu começo a gostar. E aí eu percebo que isso é um recado para a gente, porque assim, essa escola que está aí, do jeito que está, da forma como é que está, o sinal, a forma de se organizar,
não está cabendo mais para eles, né? Sim. Então isso é um recado, acho que a gente precisa mudar algumas coisas. Sim. Por isso que a literatura periférica tem feito muito efeito nesse sentido. Eu vou querer conhecer um pouco mais dos resultados do seu trabalho, mas eu vou pegar o gancho até que o Sacolinha trouxe para a conversa, essa questão da identificação com as causas, e chamar então mais um convidado para a nossa conversa, uma convidada, a Jéssica. Jéssica, tudo bem? Jéssica Balbino, tudo bom? Tudo bom, obrigada pelo convite, viu? Obrigada a você pela participação. A Jéssica, ela é escritora, né, uma das maiores representantes aí da literatura periférica em Minas Gerais, então no Brasil. E aí o Sacolinha trouxe esse aspecto muito interessante, Jéssica, da identificação com as causas, né, de como os escritores, os autores da periferia colocam na sua produção as causas com as quais eles se identificam. Você é um exemplo disso, né? Você é uma das grandes representantes do hip hop na literatura periférica e realiza um trabalho exatamente ligado à questão feminina, né? O feminismo, a luta pelos direitos da mulher. Conta um pouquinho do seu trabalho. Tá, isso foi até de maneira bem natural. Queria aproveitar aqui também, saudar o Écio, saudar o Sacolinha. Ambos são muito importantes na minha trajetória, nas minhas publicações. Eles participaram ativamente das duas, e o que o Écio falou no comecinho da questão do hip hop, o hip hop puxar muita gente para a literatura marginal, foi o que aconteceu comigo. Eu conheci a literatura por meio do hip hop, como eu não sabia executar nenhum elemento da cultura hip hop, eu não sabia dançar, eu não sabia grafitar, eu não sabia fazer nada disso, aí eu comecei a pesquisar, e na pesquisa eu encontrei a literatura marginal, e foi aí que eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. É com isso que eu quero trabalhar. E eu tinha 15 anos, e aí, novamente, o que o Écio falou, né, isso de você ser um caso isolado ali onde você está, eu fui pesquisando, a partir daí eu me tornei jornalista, eu entrei na faculdade por esse gosto, por gostar muito disso, e nunca larguei o hip hop. Aí comecei a pesquisar a partir do hip hop, fiz um livro-reportagem sobre isso em 2006. Em 2009, 2010, veio o convite a partir da Heloísa e do Écio para integrar a coleção Tramas Urbanas, e aí eu conto um pouco dessa trajetória e falo um pouco da questão do hip hop com a comunicação, e aí eu acabei me tornando essa pessoa que lido com a comunicação, com o hip hop e, consequentemente, com a literatura marginal. Eu li, acho que, boa parte das obras que foram produzidas nesses últimos 15 anos. Antes eu tinha até uma onda de fazer as resenhas dessas obras. E eu queria muito fazer mestrado. E aí, quando eu entrei no mestrado, e eu queria falar sobre literatura periférica, não tinha outro tema que eu queria falar, tinha que ser sobre isso. E aí, quando eu entrei, por uma sugestão da minha orientadora, foi de falar sobre as mulheres. E Jéssica, desculpa te interromper, um dos frutos desse mestrado, e também depois você continua estudando isso no seu doutorado, por favor me corrija se eu estiver enganada, é o projeto Pelas Margens, que é o seu último projeto, que fala então sobre as vozes femininas na literatura da periferia. Qual é a característica dessa mulher escritora da periferia? Tá, na verdade, esse foi o projeto de mestrado, eu ainda não estou no doutorado. Perdão, então, no mestrado. Tudo bem. Então, é o que eu estou trabalhando atualmente, né? Eu concluí agora o mestrado e estou falando sobre isso. E aí veio essa pesquisa das mulheres. Eu criei um formulário de automapeamento e aí 425 mulheres se automapearam e contaram um pouco da sua produção. E aí vem nisso que você tinha me perguntado do engajamento, né? Vem essa questão do feminismo, dos incômodos. E o que é mais recorrente na obra dessas mulheres são esses incômodos. É essa luta por existir mulher, por ser mulher no mundo, por ser mulher na literatura, por ser mulher nesses ambientes. Então, é basicamente isso. O que é mais latente sou mulher. E aí essa figura da mulher e tudo que isso representa. É isso que eu mais encontrei, que eu mais me deparei nessas obras das mulheres nesses últimos 15 anos. Jéssica, eu vou voltar a conversa aqui para o estúdio, peço para você continuar acompanhando com a gente. A Jéssica Écio citou a coleção Tramas Urbanas, com a Heloísa Buarque de Holanda, né, que a Heloísa é organizadora. O que essa coleção, essa coletânea apresenta? E eu queria também, rapidamente, saber, na sua opinião, se o mercado editorial brasileiro está preparado para receber esses novos autores e escritores da periferia brasileira. Olha, Tramas Urbanas
né, que a Heloísa organizou na editora, quando ela era a dona da editora Aeroplano, e me convidou para ser curador junto com ela, é um dos grandes orgulhos que eu tenho na vida. Porque a ideia original do Tramas Urbanas surgiu quando ela leu minha dissertação de mestrado e ela falou, eu quero publicar você. E depois ela me perguntou, você acha que existem outras pessoas como você, assim, que têm uma militância, já têm um destaque no ativismo cultural ou algo parecido e que nunca escreveram livros, mas que poderiam escrever? Eu falei, olha, conheço vários. Ela no Rio ou no Brasil? Não, Brasil. E aí, os primeiros nomes que surgiram disso, além do meu próprio, né, foi, por exemplo, o Rafa, que é um DJ de hip hop, né, famoso no seu trabalho com hip hop, que é filho simplesmente do maestro Cláudio Santoro, que é uma referência da música erudita no Brasil e que tem milhares de histórias para contar, né? O livro dele é dessa grossura, assim, porque ele perguntou, cara, eu não sei quando terminar. Eu falei que termina agora, bota um ponto final e acabou. E assim ele fez, né? Eu falei, o resto você conta depois. E é um livro incrível, né? E o DJ TR também, né? Foi essa relação com o hip hop, né? Era muito próximo, porque justamente naquele momento, especialmente, o hip hop foi uma porta de entrada para muita gente de fazer algo diferente, né? E aí o TR, né, e entre outros, estavam nessa primeira safra, né? E foram livros que fizeram muita diferença, porque as pessoas, quando consumiram ali esse trabalho, viram que tinha toda uma história ali. E aí depois foi mudando um pouco a característica da coleção, porque ela própria foi criando um centro gravitacional que atraiu, por exemplo, o Sérgio Vaz, o Alessandro Buzo, pessoas que já escreviam, mas que tinham tudo a ver com a história daquela coleção e que queriam contar, né, não escrever um romance, uma coisa, mas queriam contar como eles chegaram onde chegaram, né? Ou casos, por exemplo, como o do Marcos Faustini, que escreveu o Guia Afetivo da Periferia, que trouxe, né, para o Rio de Janeiro um tipo de literatura que ainda não tinha, né? E o livro dele foi um sucesso sobre mais de um aspecto, porque além de ter vendido bem, um dos que mais venderam da coleção, ele falou por uma geração ali que tinha crescido, né, num mesmo momento e num mesmo território, que tinha visto esse Rio de Janeiro mais amplo, né, do que só praia, futebol e carnaval, né, e surgiu num momento muito importante, né? O Faustino, inclusive, escreveu uma coluna muito bonita sobre a coleção. E essa coleção, ela mapeia um momento do Brasil, né? A Jéssica está nessa coleção por isso, porque ela é resultante e também provocadora de um outro Brasil, de um Brasil que ainda não se conhecia e que talvez tenha eclodido, que é o Brasil do Sacolinha, o Brasil do Sérgio Vaz, o Brasil do Ferrer, o Brasil do hip hop, o Brasil de uma juventude que começa a realizar, né? Não só se tornar escritor, não é só a meta do artista, como se tornar um cara especial, não é nada disso. Um artista que não só é estudado, mas que também vai estudar, né? Exatamente, exatamente. E que é capaz de falar de si, né? E não mais ser objeto de estudo de outro. Né? E até a própria questão da autoestima, né? Trazer isso. O tempo está passando super rápido, tem tanta coisa para a gente falar, eu já estou nos minutos finais, então eu queria saber do Sacolinha, eu vou botar aí na tela o blog do Sacolinha, o sacolagraduado.blogspot.com.br, enquanto a gente conversa com ele. Sacolinha, você realiza essas oficinas, né? Além do seu trabalho, né, autoral, você também realiza oficina, então, de formação de autores, escritores e leitores, principalmente. E eu queria saber quais são os resultados desse trabalho que você tem percebido e como jovem, né, que vive na pobreza, né, que vive nas áreas periféricas, que normalmente tem ali uma violência imposta no seu cotidiano, pode, por meio de um trabalho como esse, se inspirar, transformar a sua realidade, até mesmo desenvolver a sua autoestima e se tornar, então, um escritor, um autor? Então, novamente, é a questão da referência, né? Quando eu vou numa escola, por exemplo, eu faço muito projeto em escola, a gente tem uma associação de escritores lá em Suzano, que desenvolve muitos projetos naquela região ali, e eu tenho meus projetos particulares também, que eu acho que, da mesma forma como eu fui salvo pela leitura, tanto fisicamente como psicologicamente eu sou salvo todos os dias, eu penso que outras pessoas também podem ser salvas. Então eu tenho esse projeto, por exemplo, de ir nas escolas, uma vez por semana, fazer uma palestra gratuitamente, não cobro. E eu digo que os professores são santo de casa, né? Eles não fazem milagre porque está lá todo dia, ele fala, os alunos não respeitam, fala, não, mas você está falando isso porque você ganha para isso e tal. Então, quando chega lá um rapaz negro, muitas vezes usando calça larga, falando com eles, né, o linguajar deles, fala, poxa, eu acho que é por aí. Acho que leitura é uma coisa importante também. Leitura pode ajudar a paquerar melhor, né?
pode ajudar eu a conversar melhor com a minha mãe, não precisar lavar a louça naquele momento ali, enfim. E lidar com outros assuntos também que a gente está hoje em dia discutindo, né? Como o machismo, o feminismo, a questão da diversidade sexual também, né? E como discutir isso, como contar isso. Então, todos os meus projetos, no primeiro momento, antes de salvar ou mudar pensamentos, acabam me salvando e mudando meu pensamento também, né? Então, A Menina dos Meus Olhos é o projeto que eu desenvolvo nas escolas, não tem como. Muito que é legal. também o mesmo projeto que eu levo para uma Fundação Casa, a antiga FEBEM, né? E que teve um grande reconhecimento por parte da ONU e do governo federal, quando em 2010 eu, junto com a escritora da Paraíba, Maria Valéria Rezende, nós desenvolvemos esses mesmos projetos que a gente fazia na Fundação Casa, na escola, nas penitenciárias de segurança máxima, onde a gente conseguiu, por exemplo, a remissão pela pena através da leitura, né? Desenvolver concursos literários entre presos, né? E como premiação, além da publicação, eles ganhavam também remissão da pena, 2, 3 dias, né? E aí, quando o preso lê, ele não só vai ganhar a remissão pela pena, ele vai ganhar também a remissão para ele mesmo, né? A redenção para ele mesmo. Sim. Aqui na cabeça, né? Muito bom, parabéns. Eu queria poder continuar falando sobre tantos aspectos. Eu queria chamar a Jéssica de novo para me despedir. Jéssica, o tempo é muito curto. Eu prometo que a gente volta a conversar com você aqui no Conexão. Eu vou dar o seu site assim que a gente encerrar o programa. Deixa eu colocar a sua imagem para a gente se despedir. Vou botar aí para todo mundo. Pronto, agora está todo mundo vendo você também junto comigo. Muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo seu trabalho e a gente conta com você então na Flip. Na Flup, perdão. Obrigada. Dia 10. Obrigada. Um abraço. Rapidamente, Écio, a Flup é resultado desse trabalho, né, desses anos aí e desse grande encontro, né, da literatura com a periferia. Rapidamente, num tweet aí de 140 caracteres, o que a edição desse ano apresenta? Olha, esse ano tem de tudo. A gente criou um game para celular que é o Flup Quiz. Você pode baixar tranquilamente, por enquanto só no Android, mas tem já disponível no iOS, em breve vai estar na loja também. A gente vai ter 3 competições de slam esse ano. A competição de poesia, né, que é o Slam Poetry, deu muito certo na Flup, tanto que a gente começou com o Rio Poetry Slam, que é uma competição internacional com 16 poetas de 16 países diferentes, inclusive um brasileiro, e hoje temos 3 formatos, tem o Slam Poetry, tem um Slam nacional, né, e tem um Slam colegial, que é entre escolas. Vai ter debates, né, com figuras incríveis, por exemplo, vai ter uma mesa da Nadifa Mohamed com a Ana Maria Gonçalves e outra da Conceição Evaristo com o Patrick Chamoiseau, que vai ser, eu acho que vai ser espetacular. Vai ter toda uma dimensão da Flup, que foi curada pela Yasmin Tainá, que é uma jovem negra que escreveu um conto dela na Flup, que virou um filme que a catapultou a uma referência, né, de audiovisual feito por mulheres e negras aqui no Brasil, e ela curou parte da Flup justamente nessa questão da diversidade sexual, com vários autores bacanas. Todos esses temas que a gente tratou aqui. E vai ter oficina, vai ter gincana literária, vai ter muita coisa boa. É de 8 a 13 de novembro, tudo gratuito, esse ano na Cidade de Deus, que está comemorando 50 anos de existência. Muito bacana. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigada a você, já estou colocando aí na tela. Então, só olhar lá no site, está tudo lá. Tá aí, ó, flup.net.br, a gente passou o site mais uma vez então para você. Você vai encontrar toda a programação desse ano, informações sobre as edições anteriores e também saber um pouco mais do homenageado do ano, que é o Caio Fernando Abreu, e também desse projeto aí em comemoração aos 50 anos da Cidade de Deus. Gente, eu queria ficar muito mais aqui falando, tem tanta coisa boa, mas eu preciso encerrar. Um abraço, parabéns aí pelo trabalho que vocês desenvolvem, Sacolinha, muito obrigada. Écio, muito obrigada. Obrigado, Larissa, obrigado aos seus telespectadores também. A você de casa, muito obrigada. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura, mas a gente está sempre no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima. Tchau!